Olá a todos, meu nome é Mariana Cerati, eu trabalho na equipe de comunicação do Banco Mundial no Brasil e estou aqui hoje para falar sobre o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. O 17 de outubro é a data mais importante do ano para o Banco Mundial, porque a instituição tem dois objetivos. O primeiro deles é erradicar a extrema pobreza até 2030 e o segundo é promover a prosperidade compartilhada. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada um desses objetivos. Viver em extrema pobreza significa viver com menos de US$ 1,90 por dia. Em reais, dá mais ou menos R$ 10,50, o que é muito pouco para satisfazer as necessidades humanas mais básicas, como comida, moradia e muitas outras. Prosperidade compartilhada tem a ver com elevar a renda dos 40% mais pobres de uma sociedade. Então, quando ocorre um crescimento econômico, esse crescimento econômico acaba beneficiando os mais pobres do que o resto da população. Esse também é um objetivo muito importante do Banco Mundial. Com a pandemia de Covid-19, as notícias não são boas para nenhuma dessas áreas. Em primeiro lugar, porque a extrema pobreza, pela primeira vez em mais de 20 anos, vai aumentar em 2020. Segundo um relatório recente do Banco Mundial, chamado Pobreza e Prosperidade Compartilhada, 150 milhões de pessoas devem ser empurradas para a linha de extrema pobreza até 2021. Isso é algo que não acontecia há mais de 20 anos. Desde 1990, a extrema pobreza vinha caindo gradualmente em todo o mundo, a uma taxa mais ou menos de 1 ponto percentual por ano até 2015. A partir de 2015, essa queda passou a ser mais lenta por motivos de mudanças climáticas e também por causa dos conflitos que ocorrem no mundo inteiro. E este ano, por causa da pandemia, essa tendência de queda vai parar, a pobreza vai aumentar novamente. E o que o Banco Mundial está fazendo a respeito disso? Em primeiro lugar, em abril, o banco anunciou um pacote de ajuda financeira de até US$ 160 bilhões a serem liberados ao longo de 15 meses para os países em desenvolvimento. Esses recursos estão sendo usados nos países em desenvolvimento para fortalecer os sistemas de saúde, fortalecer os sistemas de proteção social, que é o que permite que as pessoas mais pobres tenham acesso a uma fonte de renda, mesmo no momento em que elas não estão conseguindo trabalhar, e isso é bem importante. A outra forma que o Banco Mundial tem ajudado os países em desenvolvimento, os países mais pobres do mundo, é por meio de estudos que mostram como a pandemia está impactando todas as áreas da sociedade e como é que podem ser desenhadas melhores políticas públicas para ajudar os países a se recuperar no pós-pandemia. Um desses estudos foi lançado no Brasil recentemente, se chama O Impacto da Covid-19 no Brasil, que está disponível no nosso site www.bancomundial.org.br, e tem vários estudos sendo preparados nesse momento na área de capital humano, que é uma área extremamente importante para ajudar os países a se recuperarem desse período turbulento. Capital humano tem a ver com investimentos em educação, saúde, nutrição, e para falar disso eu trouxe um especialista brasileiro que se chama Hildo Lautarte, que está trabalhando nessa área, e a entrevista que você vai ver a seguir é justamente a nossa conversa. Eu espero que vocês gostem e que vocês comentem, compartilhem nas suas redes sociais. Muito obrigada por nos acompanhar hoje, um abraço. Olá, tudo bem? Oi, Hildo, tudo bom? Tudo ótimo, Mário. Muito obrigado por me convidar. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite para falar sobre capital humano nesse Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, né? E eu queria que você começasse explicando um pouquinho sobre o que é o capital humano. Mário, o capital humano, ele é um conceito hoje muito utilizado e amplo na economia. A gente geralmente trabalha com metáfora mostrando que o capital humano é como se ele fosse uma caixa, como se ele fosse um compartimento onde a gente que compõe todos os ingredientes, todos os fatores que influenciam, proporcionam, desenvolvem o talento dos indivíduos, a capacidade dos indivíduos se desenvolver, todas as habilidades que eles dispõem. Ele é considerado, ele é nomeado capital humano porque a parte humana
dele, ele não é divisível do ser humano, a gente não pode dividir ele do indivíduo de modo geral, mas também ele é capital porque ele pode ser acumulado ao longo da vida, ele pode tanto ser acumulado quanto pode ser depreciado no fato quando ele não é utilizado por um longo período de tempo. Antigamente ele era mais relacionado, ele era mais imediatamente pensado como educação, simplesmente. Os indivíduos acumulando educação ao longo da vida, eles também teriam maior capacidade produtiva de se desenvolver como pessoas e como indivíduos na sociedade. Hoje, já, no entanto, é um conceito muito mais amplo, que trabalha desde um ambiente familiar, na infância, até a saúde dos adultos, né? Tudo que entra nessa caixinha, todos os ingredientes que a gente pode pensar que faz o indivíduo se desenvolver e florescer enquanto habilidades, né? Não somente para o mercado de trabalho, mas também para a vida, entra nessa caixa do capital humano. Mas eu acho que a mensagem central é justamente essa, de que a trajetória de vida do indivíduo, e nessa trajetória de vida existem momentos que ele tem maior capacidade de desenvolver as suas habilidades do que outros, né? Que momentos onde o investimento no capital humano ele é menos efetivo. Qual que é a conexão entre capital humano e erradicação da pobreza, né? E por que o Banco Mundial se interessa tanto por esse assunto? O interesse ele vem principalmente da bem próxima relação entre o conceito, o que lida capital humano e o que se trabalha hoje com pobreza. Pelo fato do capital humano lidar com diversos fatores que podem ser considerados, uma definição bastante ampla de quais são as habilidades e o exercício dessas habilidades pelos indivíduos. A pobreza também hoje ela tem um conceito bastante amplo. E nesse sentido, quando a gente condensa essas duas definições, a gente vê a importância, né, de se estudar o quanto que os fatores que limitam, os fatores que desenvolvem, incentivam e propulsionam os indivíduos a desenvolverem as suas habilidades. Esse é um dos fatores principais que faz o Banco Mundial ter interesse nessa medida, saber da comparabilidade dessa medida e saber o quanto que ela evolui no tempo. Por exemplo, um fator, eu acho que uma estatística bastante interessante que diz muito sobre a situação no Brasil é o fato de que hoje um brasileiro hoje demorar aproximadamente 9 gerações para sair de uma condição de pobreza e chegar a uma condição de classe média. Isso mostra que se você tem uma família, um pai, uma mãe relativamente mais vulneráveis, a probabilidade de você ser vulnerável também é muito alta e isso demoraria 9 gerações à frente para sair dessa condição. Então, tanto o estudo da pobreza, quanto da erradicação da pobreza, quanto do capital humano, eles lidam justamente com esses fatores que amarram as pessoas, né, quase que, né, durante a vida inteira, basicamente em uma condição de vulnerabilidade, pobreza e baixo desenvolvimento das próprias habilidades. Acho que é por isso que é o principal interesse do Banco Mundial nisso, principalmente porque hoje nós vivemos uma economia de habilidades, que os indivíduos, de ideias, né? Então, eu acho que é principalmente esse fator que explica o interesse do banco, sim. Certo. De que forma que a Covid-19 está prejudicando a formação de capital humano pelo mundo? Esse é outro, eu acho que esse é uma outra discussão que está bastante aprofundada em alguns setores, em alguns aspectos, outros nem tanto. Mas eu acho que sobre a perspectiva do capital humano eu acho que é muito relevante levantar qual é a particularidade dessa pandemia.
Porque quando a gente, enquanto economistas, geralmente a gente olha para variáveis um pouco mais clássicas da economia, como uma crise no nível de preços, estabilidade nos preços, estabilidade no desemprego, ah, uma crise no capital no mercado financeiro, uma desaceleração da economia global. Mas essa crise é uma crise diferente, é uma crise que lida diretamente, né, com fatores importantes que fazem parte, né, dos ingredientes principais, né, para a formação de capital humano. Por exemplo, quando a crise causada pela pandemia ela pega algumas famílias e joga de novo a uma condição de pobreza, uma condição de fome, crianças, né, vão deixar de se alimentar da maneira como devem e ficar saudáveis no momento crítico de seu desenvolvimento, quando as escolas fecham por um período muito longo de tempo, também as crianças vão deixar de aprender como devem, quando a pandemia ela impõe, ela exige isolamento, práticas de higiene diferenciadas, ela também traz um desgaste e um peso muito grande emocional que para as crianças, que depende muito do ambiente familiar, depende muito do ambiente externo para se desenvolver, elas são afetadas muito a longo prazo nesse sentido também, né? E então quando a Covid ela afeta esses fatores, principalmente, ela faz com que o capital humano, principalmente o capital humano dos indivíduos, tenha mais dificuldade de se desenvolver, como é que ele se desenvolveria caso a pandemia não tivesse acontecido. E eu acho que até por isso é razoável supor que vai haver uma maior dificuldade para a geração de hoje, a geração que está experienciando a Covid durante períodos críticos, né, na vida, na formação de algumas habilidades essenciais, tenham maior dificuldade a ser mais produtivos, a se desenvolver suas habilidades e capacidades no futuro, né, como trabalhadores ou como membros da sociedade de forma geral. Por que você, na tua opinião, na tua análise, o investimento em capital humano vai ser essencial para a recuperação das economias e das sociedades no pós-pandemia? Hoje eu acho que as sociedades estão entrando num debate bastante importante de se indicar o porquê, por que investir em algum setor, qual setor priorizar numa pós-pandemia, durante mesmo a pandemia, que investimentos devemos fazer, né? Antes de tudo, todo investimento bem pensado, bem estruturado ou bem embasado teoricamente, ele é importante. Porém, historicamente, o investimento em capital humano, né, o investimento que propicia os indivíduos a desenvolver as suas capacidades, ele tem ganhado importância ao longo do tempo. Tanto o investimento que o governo faz nos indivíduos, quanto o investimento que o indivíduo faz em si mesmo. Por exemplo, os indivíduos que conseguem acabar uma graduação, eles têm um salário aproximadamente de 140% superior ao indivíduo que só tem ensino médio, e chega até 260% mais ou menos ao indivíduo que não acabou o ensino médio. Outras coisas que o capital humano, os estudos do capital humano mostram, basicamente sem exceção, é a importância do período, né, de gestação, da gravidez, né, um ambiente propício, alimentação propícia e uma estabilidade emocional durante a gravidez tem impactos que se disseminam ao longo do futuro e chegam até a fase adulta, em termos tanto de produtividade quanto em termos de saúde, né, e educação. Eu acho que quando a gente está debatendo esses investimentos, eu acho que o principal ponto é que nós nos perguntarmos qual é o tipo, como é que nós fazemos, né, para retornar, para ser uma sociedade com desenvolvimento sustentável
igualitário, um investimento a favor dos mais vulneráveis. Então eu acho que o ponto essencial nisso é se a gente está considerando um investimento, né, no pós-pandemia ou durante a pandemia como um investimento caro, um investimento que o país não tem condições de pagar, um investimento que ele pode ser feito no momento futuro, a gente tem que trazer para a discussão o quão caro é, na realidade, termos mais gerações de milhares de pessoas que não têm as suas habilidades desenvolvidas justamente pelas limitações impostas pelas várias vulnerabilidades que elas sofrem. Eu acho que toda a discussão que a gente tem que fazer é trazer esse debate para a mesa e imaginar, né, o quanto talento e quanto talento, quantas ideias, quanto empoderamento a gente perde justamente por não fazer esses investimentos em capital humano. Então, se eles eram importantes antes da pandemia, agora, pós-pandemia, eles se tornam basicamente essenciais. Né? É imprescindível isso que você falou. Se parece caro investir em capital humano, não investir sai ainda mais caro, né, para os indivíduos e para as sociedades. Esse, acho que para mim é o principal recado que a gente pode ter, a principal mensagem numa data como hoje. Queria te agradecer muito novamente pela tua participação, pelas reflexões que você trouxe e espero que em breve a gente possa conversar mais sobre capital humano e outros temas bacanas. Definitivamente, para quem se interessou, para quem tem vontade de conhecer mais sobre capital humano, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que acha o tema importante para desenvolvimento, para discussão no pós-pandemia, eu acho que vale a pena bastante acompanhar o que o banco vai fazer no longo desse ano, que vai envolver muito a discussão sobre né, capital humano, sobre erradicação da pobreza e tudo que a gente vem discutindo aqui. Obrigado, Mário, por convidar e fico muito feliz de ter participado. Bacana, muito obrigada. Lembrando que no nosso site www.bancomundial.org.br você pode ter acesso aos nossos estudos sobre Covid-19, sobre o impacto que a pandemia teve nas mais diversas áreas no Brasil. E com certeza, assim que lançarmos estudos sobre capital humano, vamos falar sobre ele no nosso site, nas nossas redes sociais e nos nossos parceiros também. Muito obrigada a todos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.